Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. É um prazer ter você do outro lado. Nesse vídeo iniciaremos aqui uma outra jornada que tem a ver com o aparelho locomotor. As aulas de neuroanatomia continuarão a ser lançadas e muito em breve também passaremos a lançar as aulas de esplantnologia. O aparelho locomotor, que é o conjunto de órgãos responsáveis pela locomoção, está constituído por ossos, articulações e músculos, constitui o sistema osteomioarticular. E neste vídeo falaremos então da introdução ao estudo dos ossos. Eu sou Adormilton Alfredo e darei agora início à nossa aula. Osteologia é o ramo da anatomia que se encarrega em estudar os ossos. Então, o que são ossos? Ossos são órgãos duros e resistentes, de coloração esbranquiçada, que unidos através de articulações formam o esqueleto, e que esse esqueleto é a parte passiva do aparelho locomotor. Precisamos de músculos, que são os componentes ativos, que contraem e funcionam tracionando os ossos em diversas articulações, e isso vai provocar então um movimento, e daí resulta a locomoção. O esqueleto é o conjunto de estruturas ósseas e cartilagíneas articuladas entre si. E ossada é simplesmente o conjunto de ossos não articulados, ou seja, ossos soltos. Vamos ver aqui. Temos um conjunto de ossos, mas desarticulados. Então, isto aqui representa uma ossada. E aqui temos os ossos bem articulados, de forma a constituírem aqui o esqueleto. Então, esta é a diferença entre ossada e esqueleto. Que num os ossos estão articulados e chamamos assim esqueleto, e no outro os ossos não estão articulados e chamamos ossada, embora ambos sejam um conjunto de ossos. Aqui no esqueleto podemos aproveitar essa imagem para identificar duas porções, que são as duas grandes divisões do esqueleto. Temos esta parte central, que constitui o eixo, e daí o nome de esqueleto axial. E temos esta parte periférica, que constitui os membros, e chamamos de esqueleto apendicular. E assim temos a divisão do esqueleto. Aqui numa vista posterior também podemos observar a parte central aqui constituindo o esqueleto axial e a parte periférica constituindo o esqueleto apendicular. Células do tecido ósseo. O tecido ósseo é constituído por três tipos de células. Os osteoblastos, que são as células que sintetizam a matriz óssea. Os osteócitos, que são as células jovens, que mantêm estável o próprio osso, ou seja, a matriz óssea. E os osteoclastos, que são as células que destroem a própria matriz óssea. A integridade do osso depende do equilíbrio entre a síntese de nova matriz e a destruição da matriz velha. Quem representa, as células que fazem aqui a primeira função de síntese são os osteoblastos, e as células que fazem a função de degradação são os osteoclastos. Por causa da função de mineralização do tecido ósseo, o momento em que a célula precisa armazenar minerais, então os osteoblastos estarão envolvidos. E no momento em que o osso precisa liberar esses minerais, então haverá aqui um processo realizado pelos osteoclastos. Tecidos associados ao osso. Por ser osso, temos o tecido ósseo, temos também o tecido cartilagíneo,
ou cartilaginoso, o tecido conjuntivo denso, o tecido epitelial, o tecido sanguíneo, o tecido adiposo e o tecido nervoso. Todos esses são tecidos auxiliares do osso como órgão. Aqui podemos ver parte do que já falamos, dos tecidos associados ao osso. Não dá para ver todos eles, sim, mas aqui vamos aproveitar essa imagem que nos traz uma citoarquitetura do osso. Temos aqui os vasos sanguíneos responsáveis pela irrigação do osso. Os vasos passam por esses canais. Aqui temos os canais harversianos, os canais de Harvers. Temos aqui os canais de Volkmann. Existe aqui uma formação circular ao redor do canal harversiano e por isso são chamadas de lamelas harversianas. Aqui bem evidentes. E podemos agora observar esta parte que constitui as trabéculas ósseas e esta que não tem trabéculas ósseas. A partir daqui nós podemos identificar dois tipos de tecido ósseo. Este que não tem trabéculas e é constituído simplesmente pela união de várias lamelas harversianas, constitui o tecido ósseo compacto. E este que tem aqui esse aspecto de perfuração, que nós chamamos a estes espaços trabéculas ósseas, é característico do que nós chamamos tecido ósseo esponjoso. Então temos aqui identificados dois tipos de tecido ósseo e também podemos observar esta membrana que reveste o osso, que é uma membrana de tecido conjuntivo e que se revestir externamente o osso chamaremos de periósteo e se revestir internamente o osso chamaremos de endósteo. É importante colocarmos em mente que aqui a parte da matriz óssea, está aqui, não recebe inervação, não tem receptores de dor, não tem nervos que conduzem dor. Mas esta membrana, que é o periósteo, que reveste externamente o osso, é rica em terminações nervosas que funcionam aqui como receptores de dor. Então, quando existe algum processo lesivo num osso, a dor vai resultar da destruição ou de alguma afetação aqui do periósteo e não do próprio tecido ósseo. Se o osso tiver algum problema, não vai apresentar dor, mas se o periósteo sofrer, aí sim teremos dor. Isso quer dizer que a sensibilidade dolorosa do osso está a cargo do periósteo. Aqui conseguimos observar melhor o que já dissemos. Temos aqui o tecido ósseo compacto. Olha aí a característica. Simplesmente a união de várias lamelas harversianas. E temos aqui o tecido esponjoso, o tecido ósseo esponjoso, caracterizado aqui pelas trabéculas que dão aqui um aspecto de esponja. Daí o nome de osso esponjoso. Aqui no osso esponjoso vamos encontrar depositada a medula óssea, que é a parte do osso muito importante para a função de produção das células sanguíneas. Função dos ossos. Podemos assim dividir as funções dos ossos em funções mecânicas e funções biológicas. As funções mecânicas estão relacionadas com a sustentação do peso do corpo e de alguns órgãos do corpo, proteção de partes moles e mecânica articular, ou seja, movimento. As funções biológicas estão relacionadas com armazenamento e homeostase mineral, principalmente cálcio, fósforo, magnésio.
e também hematopoiese, que é o processo de formação de células do sangue, e armazenamento de lípidos. São funções biológicas desempenhadas pelo osso. Classificação dos ossos. Temos uma classificação geral e uma classificação especial. A classificação geral obedece o critério que tem a ver com a forma do próprio osso. Aqui os ossos são classificados de acordo com a sua forma. Já o critério especial, a classificação especial, está envolvida com aqueles critérios que não podem ser utilizados na classificação geral. Então podemos também utilizá-los para classificar os ossos, e a isso chamamos classificação especial. O osso irregular é aquele que não apresenta uma forma própria e a sua forma não corresponde a uma estrutura geométrica conhecida. Por exemplo, estes ossos aqui, não se pode dizer qual é a forma desses ossos. E mesmo assim, eles não se assemelham a nenhuma forma geométrica conhecida. Então, por isso, são tidos ou classificados como ossos irregulares. As vértebras são um grande exemplo de osso irregular. E aqui temos o esfenoide, um dos ossos da base do crânio, também um osso irregular. Os ossos pneumáticos, o nome pneumo vem de ar, e são aqueles que têm cavidades no seu interior, que essas cavidades são revestidas por mucosas e contêm ar no seu interior. Então, são ossos que têm cavidades aéreas, e daí o nome pneumático. Essas cavidades aéreas nós chamamos seios ou sinos. Então, todo osso que tem seio ou que tem sino é considerado de um osso pneumático. E quando existe algum processo inflamatório na mucosa que reveste estes sinos, nós chamamos de sinusite. Os ossos sesamoides são aqueles que desenvolvem-se nas cápsulas que revestem algumas articulações, ou ainda nos próprios tendões que estão aí em volta das articulações, ou nos ligamentos que estão em volta das articulações e a substância de alguns tendões. Esses ossos têm um processo de ossificação diferenciado do normal. Então, são tidos como ossos sesamoides. Aqui voltamos a apresentar a patela ou rótula, não como um osso curto, mas como um osso sesamoide. Então, podemos ver que alguns ossos terão a combinação de várias classificações. Do ponto de vista geral, é um osso curto, e do ponto de vista especial, é um osso sesamoide. Logo, a patela é um osso curto e sesamoide. Temos aqui os ossos suturais. Apresentamos uma imagem normal aqui, a mostrar esta união dos ossos aqui na face posterior do crânio. Isso nós chamamos de sutura. Não existe aqui um osso a mais na sutura. Este é o padrão normal. E aqui temos um osso que nasceu aqui nesta sutura. Temos também outros ossos menores. Nós chamamos a estes ossos suturais ou ossos insulares. A quem ainda chama ossos supranumerários, que estão aqui, por estarem localizados aqui na sutura, então são chamados de ossos suturais. Característica das superfícies ósseas. Acidentes anatômicos ou detalhes anatômicos são as distintas irregularidades existentes na superfície dos ossos. E podemos dividir em dois grandes grupos essas superfícies ou esses acidentes anatômicos. Primeiro, as superfícies articulares, que serão estudadas na aula sobre articulação, e as superfícies não articulares, que serão já estudadas aqui nesta aula.
As superfícies ósseas não articulares podem ser de 3 tipos: elevações ou saliências ósseas, depressões ósseas e orifícios ósseos. As elevações ou saliências podem ser processos, tubérculos, tuberosidade, trócate, espinha, eminência, lâminas, cristas e linhas. Tudo isso são tipos de saliências ou elevações ósseas. Já as depressões podem ser fossas, fossetas, incisuras, sulcos ou goteiras. E os orifícios ósseos, que também são chamados de forames, hiatos, abertura, ádito. Então, temos aqui as superfícies ósseas não articulares, ou os próprios acidentes anatômicos. Aqui temos exemplo. Isto, por exemplo, a cavidade glenoide é aqui uma fossa. Temos aqui também uma outra fossa, fossa do oleocrânio. Aqui temos a tuberosidade do rádio, um exemplo de tuberosidade. Aqui o exemplo de uma crista. Aqui temos o exemplo de uma linha e aqui o exemplo de um sulco ou goteira. Aqui temos o exemplo de um processo, temos aqui também um outro processo. Aqui temos o exemplo de um tubérculo. Aqui, essas depressões nas margens ou nos bordos dos ossos, que nós chamamos incisuras. Temos aqui o exemplo de uma incisura. E no momento em que estudarmos os ossos de forma aprofundada, passaremos a conhecer cada detalhe anatômico existente individualmente nos ossos. Ossificação e crescimento dos ossos. A formação dos ossos é feita por uma das seguintes vias: ossificação endocondral, ossificação intramembranosa e ossificação ectópica. Vamos conhecer estes processos. A ossificação intramembranosa é tida como a ossificação clássica, ou modelo clássico de ossificação dos ossos, também chamada de ossificação direta. Aqui temos o tecido conjuntivo primário, que é o mesênquima. As células do mesênquima vão diferenciar-se até dar origem a osteoblastos e vão então formar aqui o próprio osso. Como este modelo utiliza uma membrana como molde para a formação dos ossos, nós chamamos de ossificação intramembranosa. E também é a ossificação direta, porque o mesênquima, que é o tecido conjuntivo primário, que é responsável por dar todas as outras formas de tecido conjuntivo do corpo, e como o osso é uma especialização do tecido conjuntivo, logo o osso deriva diretamente do tecido conjuntivo mãe ou primário, que é o mesênquima. Então aqui nós chamamos ossificação direta ou intramembranosa. E temos aqui um exemplo de ossificação intramembranosa. Aqui é a membrana do mesênquima, que ainda não foi totalmente ossificada. Quer dizer que no princípio boa parte desta superfície era membranosa e começou a sofrer ossificação e o processo ainda não terminou, e esta parte também, com o passar do tempo, será toda ossificada até concluir o processo de ossificação. Isto é exemplo de uma ossificação intramembranosa. Temos aqui um outro modelo de ossificação, que é a ossificação endocondral. Condro de cartilagem, endo de dentro. Então, aqui no princípio, há um molde de cartilagem que vai sofrendo algum processo de destruição e substituição por tecido ósseo. Isto aqui nós chamamos ossificação indireta, porque o mesênquima dá origem a esta célula, a este molde cartilaginoso, e este molde cartilaginoso dá origem ao tecido ósseo. Então, do mesênquima passa para a cartilagem e de cartilagem para osso. Então, é uma
ossificação indireta endocondral, porque forma-se dentro da cartilagem. O osso nasce da cartilagem, daí o nome endocondral. E quando ocorre ossificação em alguma parte do corpo que habitualmente não é ossificada, ou quando o osso vai se apresentar numa região do corpo que habitualmente não deve ter osso, isso nós chamamos de ossificação etópica. Muito obrigado, chegamos ao fim de mais uma aula. Esta aqui é a primeira aula do aparelho locomotor. Esperamos que essa aula ajude você. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. Mais do que ciência, anatomia é arte.